Hoje nós vamos rezar com Jesus misericordioso. Tem uma graça especial prometida para o dia da misericórdia. E o dia da misericórdia é o primeiro domingo depois da Páscoa. Vocês sabiam disso, não é? Há uma promessa de Jesus, há uma promessa para esse dia da misericórdia. Acontece que o Papa Francisco, já no céu certamente, ele fez uma inovação extraordinária. Na verdade, ele não fez uma inovação, ele levou a igreja a uma interpretação importante, dizendo que do dia da Páscoa, do Sábado Santo, até o dia de Pentecostes, que vão dar 50 dias depois da Páscoa, que tudo isso era o dia da Páscoa. Ele colocou para a igreja que a Páscoa é o ponto alto e que essas mais de 1000 horas eram 1000 horas de evangelização sobre a salvação, cujo tema central da salvação é Jesus ressuscitado. Então eu não sei se em alguma das paróquias que vocês foram, o padre falou isso, mas em várias devem ter falado que a Páscoa agora é celebrada, eles vão celebrar com os trajes pascais, o padre, durante todos esses dias, para que o povo saiba do poder e da graça extraordinária que vem da ressurreição de Jesus. Portanto, o dia da misericórdia, que ficava na 8ª da Páscoa, quer dizer, a celebração do domingo da misericórdia, que é o evangelho é de São Tomé, ele também é o dia da Páscoa. Quer dizer, a maior misericórdia de Deus acontece por causa da ressurreição de Jesus. E quando Jesus fala para Santa Faustina que a misericórdia ia ser a última ação antes da sua vinda, do seu julgamento. Portanto, ela é uma festa muito especial. A devoção da misericórdia é uma devoção a partir dos escritos do diário de Santa Faustina, que significam uma porta de conversão para as pessoas. Inclusive, a sugestão da misericórdia é a oração por aqueles que não se encontraram ainda com Jesus. Porque qual é a luta mais difícil que a gente tem? É para converter alguém. É para que alguém faça uma adesão poderosa para Jesus. É que alguém entregue a sua vida para Jesus, porque depende da pessoa. E aquilo que não depende de nós, você não faz forçado. Você pode trazer a pessoa para o grupo de oração forçado. Você pode trazer a pessoa para a igreja, para a celebração forçada. Você pode até obrigar a pessoa a fazer o sacramento, né? A pessoa não foi nem batizada, quer casar, o outro quer casar na igreja, fala, você tem que fazer. A pessoa faz tudo, mas não significa que teve um encontro com Jesus. A festa da misericórdia é um dia que a nossa oração, segundo Santa Faustina, vai atingir esta graça especial. É um presente de Deus. E esse presente de Deus também, ele vale para hoje, que é o dia que aqui no grupo, desde que a festa da misericórdia aconteceu e foi decretada pelo Papa João Paulo II, o grupo de oração celebra na sua reunião. Porque no domingo celebra-se as igrejas que querem nas paróquias. Mas a gente sempre celebrou esse dia como um dia especial. E não tem importância, vocês já perceberam? Não sei se daí onde vocês estão, dá para perceber que esses quadros, nós temos aqui 2 iguais e um diferente, já perceberam? Já, não é? Qual é o quadro da misericórdia? É esse ou esse? Qual que é? Não, todos os 2 são da misericórdia, é claro, mas qual que é aquele que a Santa Faustina disse que era o quadro da misericórdia?
Você acha que é esse aqui? Quem acha que é esse aqui? Levanta a mão. Quem acha que é esse aqui? Quem quiser ficar de pé para ver, pode ficar de pé, gente, não tem problema. Quem acha que é esse? Quem acha que é esse? E os restos acham o quê? Não levantaram a mão, não acha nada? Aí é pior que tudo não achar nada, né? Jesus, quando se revela a Santa Faustina, ele diz para ela que ele queria uma festa e que ele queria que fosse feito um quadro para esta festa. E que esse quadro da misericórdia, no dia da misericórdia, ia ser portador de muitos milagres e bênçãos. E ela, lá, lógico que a princípio ninguém deu muito valor, mas quando começaram a acontecer tudo aquilo que ela foi conversando, que Jesus tinha revelado por ela, entre outras coisas, quando ela atendeu um padre chamado Karol Wojtyla, que era um padre lá na Polônia, e disse para ele que ele ia ser papa. E ele falou, isso aqui não saiu de lá meio, né, ele já tinha procurado porque ela já estava famosa. E ele, como padre, foi procurá-la e ela atendeu ele e disse assim, você vai ser papa. Ele nem acreditava, né? E nós sabemos que papa extraordinário que ele foi. E é por isso que ele foi o papa que canonizou Santa Faustina. E eu estava em Roma no dia da canonização dela. Fora a canonização dele mesmo, João Paulo II, foi a mais lotada que aconteceu lá em Roma, foi a de Santa Faustina. Dizem que a do menino lá, dos jovens lá, que vai ser canonizado quando tiver o próximo Papa, também vai estar muito lotado. Mas foi a da Santa Faustina. E a Santa Faustina, quando estava lá já tarde, a congregação contrata um pintor para pintar o quadro. E pinta este quadro. E quando termina de pintar, ela olha para o quadro e fala, não ficou do jeito que Jesus me revelou. E aí, passa mais um tempo, ela pega e contrata um outro pintor. E o outro pintor pinta esse quadro. Bem parecido com esse, não tem a auréola do estilo, mas é bem parecido com esse. E depois que ela olha para esse quadro, ela diz assim, não ficou do jeito que Jesus me mostrou. E aí Jesus disse para ela que não importava como tinha ficado o quadro, mas que o que importava era o quadro e a festa, e que naquele dia, esta devoção com o quadro da misericórdia traria uma bênção para aqueles que assim o pedissem. Você tem um pedido para Jesus hoje diante do quadro da misericórdia? Tem. Pergunta para a pessoa do lado, você tem um pedido? Eu sou alguém muito apaixonado pela festa da misericórdia, rezo o terço da misericórdia, mais de um por dia, e gosto muito. Eu estava em uma cidade da Itália pregando o encontro, e nós fugimos porque o encontro, eu preguei uma parte do encontro, uma parte eu fiz, e nós saímos um dia antes para ir para Roma, porque queríamos aproveitar para passear um pouquinho antes, fazer umas visitas, visitar o Vaticano, visitar tudo, porque depois o avião ia sair, nós não ia poder ver nada. E eu e mais duas pessoas que estavam comigo, pegamos o ônibus e fomos para Roma, porque a cidade que a gente estava ficava uns quase 300 quilômetros de distância. Pegamos o ônibus e fomos para Roma. Chegamos lá, eram umas 4 horas da tarde, sem hotel e sem nada. Aí a gente falou, bom, então agora nós vamos atrás do hotel. E começamos a ir atrás do hotel, e os hotéis dizendo, está lotado, e nós começamos a ficar desesperados, começou a ficar tarde da noite. Aí nós resolvemos o seguinte, encontramos uma loja onde tinha alguém que a gente fez uma amizade, nós deixamos nossas malas e falamos, cada um vai para um canto. E aí a gente foi para um canto,
procurar um hotel. Cada um foi. A gente já tinha pegado a lista assim, o telefone, ligado, né? E não conseguido, tudo os hotéis dizendo que não tinha lugar. E eu fui andando, batia no lugar, batia no outro. De repente eu entrei numa igreja, falei, vou rezar, não tem mais jeito, vou rezar. Entrei na igreja, cheguei lá, estavam celebrando numa língua que eu não entendia. E aí eu percebi que era uma igreja, era uma basílica, chamava Basílica de Santa Rita. Mas a Basílica de Santa Rita em Roma é uma igreja polonesa, aonde está o quadro da misericórdia. Porque tem um quadro que fica na Polônia e tem um quadro que fica em Roma. E o quadro original estava lá. E aí eu peguei e falei, bom, eu estou diante do quadro da misericórdia, só posso pedir que Jesus me arranje um lugar para ficar. Quando nós voltamos, nenhum de nós três tínhamos conseguido um lugar para ficar no hotel. Pegamos as malas, tardezinha, pensando onde é que nós vamos dormir. Será que nós vamos dormir no meio da rua aqui de Roma, né? 3 pessoas com pouco dinheiro também, assim, tínhamos dinheiro. Aí vimos uma pessoa brasileira que a gente tinha visto no encontro. E aí ela falou, o que vocês estão fazendo aqui? E a gente falou o nosso problema. Aí ela falou assim, o meu hotel que eu estou vai ficar com vocês. Aí ela falou qual era o hotel, eu falei, eu já fui lá. E o cara falou que não tem lugar. Ela falou, então vamos comigo. Chegamos lá, ele falou, olha, acabaram de sair 3 hóspedes daqui, você pode fazer. Ficamos num hotel, um hotel ótimo, que conseguimos ficar lá. E aí eu me lembrei de quem? Do quadro de Jesus misericordioso, lá na Basílica de Santa Rita. Você tem um pedido para fazer? Fica de pé, vamos fazer um pedido? Um pedido para Jesus misericordioso. Quero pedir a intercessão de Santa Faustina, de São João Paulo II, que são 2 santos muito ligados à festa da misericórdia, pedindo a intercessão de Nossa Senhora das Graças, que a gente está aqui, mas para que Jesus cumpra a sua promessa de que essa devoção, se nós rezássemos com fé e diante de Jesus misericordioso, na festa da misericórdia, Ele viria em socorro às nossas necessidades, principalmente a conversão dos pecadores. Coloca aqui para Jesus. Talvez hoje seja uma data especial para você. Não é uma data, o dia, o mês, o ano, né? É uma data especial para mim também. Então eu vou pedir, Jesus, você sabe tudo. Então nós pedimos a tua misericórdia. E queremos pedir também, Senhor, a tua misericórdia para todas as nossas enfermidades, nossas lutas interiores, nossas dificuldades, nossa necessidade de que os frutos do Espírito se manifestem em nós. Nós te pedimos, Jesus, eu não estou ouvindo vocês rezar não, que carismáticos calados, é para abrir a boca e rezar mesmo para Jesus. Jesus, nós queremos a tua graça. Nós estamos aqui porque sabemos que o teu Espírito age nesse grupo de oração, sabemos que o teu Espírito age quando nos reunimos, sabemos que o teu Espírito age na igreja, e te pedimos de forma especial hoje, Jesus, diante do quadro da misericórdia, e que estes quadros, que já são bentos provavelmente, aquele que está na entrada também, mas mesmo se precisem de uma graça especial, um revestimento, para quando forem levados para suas casas, abençoem as suas casas. E Senhor, que esta imagem abençoe as nossas casas. Quero que você imagine a sua casa agora e peça que a presença de Jesus misericórdia esteja ali. Quanta misericórdia tem faltado nos relacionamentos, quanta misericórdia tem faltado diante das pessoas que nós encontramos, das suas fraquezas, das suas dores, dos seus erros, das suas falhas. Como nos tem faltado misericórdia e como nós também precisamos de misericórdia, receber misericórdia. Concede-nos, Senhor, o coração misericordioso e agirmos com misericórdia. Te peço, Senhor, que eu tenha misericórdia no meu trabalho, que eu tenha misericórdia, Senhor, na minha caminhada, que eu tenha misericórdia na minha missão, e que a tua misericórdia nos atinja hoje, Senhor, de uma forma poderosa. Vem, Jesus. Ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Coloco a minha confiança em ti agora, Senhor.
Repete de novo: eu confio em vós. E de novo: eu confio em vós. E mais uma vez: eu confio em vós. Senhor, que essa confiança, Senhor, se estenda em todo o nosso ser. Nós não sabemos como Tu, Senhor, vais realizar todas as coisas, mas eu confio em vós, Senhor. E se hoje a tua oração é especialmente por alguém que não consegue se aproximar mais de Jesus, ou que não se aproxima de Jesus, você vai falar para Jesus: eu confio em vós hoje, que Tu vais alcançar, Senhor, mais uma vez essa pessoa, que Tu vais visitar, Senhor. E se tem pessoas, Senhor, que muitas vezes têm desafios muito grandes, mas não sabem que precisam tanto da ajuda de Jesus, peça agora: Jesus, estende a sua mão para estas pessoas. Estende a sua mão, Senhor, para estes teus filhos e filhas. Que a tua confiança, Senhor, venha fortalecer a confiança que você tem em nós, seres humanos, sabendo que nós falhamos. E que a gente, sabendo que você não falha, às vezes temos tão pouca confiança em Ti. Concede-me essa confiança. Coloca a mão no coração e pede para que o Senhor derrame amor no seu coração. Quando a gente tem que fazer coisas e não consegue amar as coisas que temos que fazer, elas se tornam um peso tão grande, elas se tornam coisas tão pesadas, que elas trazem doença junto. Então é preciso que o Senhor venha encher nosso coração de amor. Se você tem algo que você faz e não gosta do teu trabalho, às vezes tem a tua função hoje, ou o que você está fazendo hoje, você não gosta, pede para o Senhor colocar amor no teu coração para fazer, e que o Senhor te dê algo que você possa fazer com amor. Porque se você continuar fazendo coisas carregadas de tristeza e de desamor, se tudo na sua vida você não consegue fazer com amor, ou mesmo que sejam poucas coisas, isso vai acabar se transformando em uma ferida muito grande, e Jesus precisa mudar isso. Nem tudo que a gente tem é agradável, nem tudo que a gente faz é fácil, mas a gente precisa pedir para o Senhor amor para fazer. Até mesmo quando a gente tem que suportar ou aturar situações, até mesmo pessoas, tem que ser com amor, tem que ser por amor. Se for com raiva, se for porque você não tem saída, isso vai acabar explodindo, vai deixar você doente. A doença às vezes é psíquica, às vezes é física, às vezes é os dois, e às vezes até espiritual. Então fala: Senhor, me dá a graça de fazer o que eu tiver que fazer com amor. Mesmo os remédios amargos da minha vida, eu quero fazê-los com amor, Senhor. Se o Senhor não puser amor no teu coração para fazer isso, não puser amor no meu coração, a gente não vai fazer, ou a gente vai fazer, mas vai ficar como se tivesse com um refluxo que nunca para. As coisas ficam voltando. Fala: Senhor, eu preciso que você ponha esse amor em mim. Estende a mão para as pessoas perto de você, e você que está longe aí me assistindo aqui no grupo de oração, pelo YouTube, pelo Facebook. Que o Senhor encha teu coração de amor verdadeiro, amor para poder fazer o que tiver que fazer, amor para poder fazer e até mesmo para tomar decisões difíceis às vezes, mas que sejam feitas por amor, com amor. Vem, amor de Deus, o amor infinito que Ele derrama sobre nós, venha sobre cada um. Eu sei que todos nós às vezes temos que passar por momentos onde é muito difícil fazer algumas coisas, ou suportar algumas coisas, mas que o Senhor coloque amor para passar isso tudo. Ele mandou amar os inimigos, que é pior que isso. Então por que não aquilo que temos que fazer, fazer com amor? Oh Senhor, que teu amor infinito venha sobre nosso coração. Faça-nos amar, Senhor. Muitas pessoas eram atraídas por Jesus porque ouviam falar que Jesus realizava milagres, e ou queriam um milagre
ou queriam ver Jesus realizar um milagre. Isso chama-se curiosidade. Muitas pessoas procuraram Jesus por curiosidade. E é importante lembrar que Jesus manifestou o seu poder e muitas pessoas que estavam lá, curiosas, foram tocadas e transformadas. Teve também os que foram lá para provocarem Jesus, ou que Jesus estava na caminhada e encontrou eles em disputa e briga. E no meio daquilo tudo acabaram sendo tocadas por Jesus. Por isso que eu sempre falo, a gente deve sempre convidar as pessoas para irem em lugares onde Jesus se manifesta, porque de repente aquele vai ser o dia que a pessoa vai abrir o seu coração e encontrá-lo. É por isso que a gente sempre tem que convidar, chamar, porque só assim a pessoa dá uma oportunidade. Mas a gente precisa também pedir para Jesus que Ele nos dê a graça de testemunhar os milagres dele. E para isso, para que você possa ser testemunha, eu possa ser testemunha, eu tenho que ter ganho um milagre, não é mesmo? Quem aqui já ganhou milagres de Jesus e sabe que pode testemunhar graças recebidas? Levante a mão. Nem todos, mas muitos. Mas você mesmo que está com a mão erguida, peça para o Senhor: Senhor, eu preciso que você continue realizando milagres na minha vida. A gente precisa demais, somos gulosos mesmo, é verdade, mas nós precisamos. Somos humanos demais. Não é como o próprio São João Paulo II falava. Nós somos humanos demais. E virou até música do Fábio de Mello. Nós somos humanos. Senhor, eu quero pedir, Jesus, enche-me da tua graça, Senhor, e concede-me um milagre na minha vida, Senhor. Aquilo que não é possível pelas forças humanas, mas é possível pelo teu coração amoroso. O maior de todos os milagres tu fizestes ao ressuscitar dos mortos e nos conceder a vida eterna somente pela fé. Pois, Senhor, eu creio, mas dá-me, Senhor, desta água viva, Senhor. Dá-me beber desta água, Senhor. Dá-me, Senhor, essa graça extraordinária. Senhor, que as pessoas comecem a sentir teu poder agora. Sentir a tua graça, Senhor, que aquece o coração. Quando a gente lê o profeta Ezequiel, ele fala do rio que sai do templo e invade todos os lugares. Quando o povo foi para o exílio, o povo não tinha mais templo, não tinha mais sinagoga, não tinha mais nada. E aí então eles se reuniam na beira dos rios e lembravam desta profecia de Ezequiel, dizendo: Deus manifesta a sua presença. Por isso que quando Jesus na cruz, a lança crava o seu sangue e ele derrama o resto de sangue e a água, a igreja sempre viu nisso o cumprimento dessa promessa. A água viva que alcança as pessoas, mesmo nos lugares onde elas não conseguem sequer ir numa igreja. Por isso que a gente sabe que aqui nesse salão, a água viva está aqui. Ela está aqui para nos tocar. Ela está aqui para chegar até nós. E quando as pessoas iam, não há o que fazer. Quando as pessoas evangelizavam e iam para os outros países, saíam de Israel, sempre iam na beira do rio. Foi lá onde encontraram, por exemplo, Átila e Priscila, ou a família de Lídia, porque era o lugar que quem procurava a Deus ia para rezar, disfarçava-se e ia para lá. Deus está aqui, e eu quero que Ele toque sua vida, quero que Ele toque minha vida. João 20, versículo 30. Fez Jesus na presença dos seus discípulos ainda muitos outros milagres que não estão escritos neste livro.
Mas estes foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra do Senhor. João, que escreve esse evangelho bem depois, conta alguns milagres diferentes dos outros evangelistas, mas muito poucos. João se dedica muito mais a contar discursos de Jesus que os outros não trouxeram. O da videira, o discurso eucarístico, o discurso que Jesus faz no final da sua vida. Mas ele não aumenta muito o número dos milagres que Jesus fez. Porque ele não estava muito preocupado com isso quando ele escreveu. Todos sabiam que Jesus continuava vivo e continuava realizando milagres. O que ele queria muito era dizer para todos que os milagres tinham um objetivo. E que o objetivo dos milagres era dar testemunho de que Jesus estava vivo, de que ele tinha poder, de que ele era Deus e de que ele era o Salvador. Portanto, os milagres sozinhos não são de grande valia. Nós encontramos histórias de milagres em muitas coisas que não são cristãs. E nós sabemos de muitas pessoas que valorizam muito os milagres e valorizam pouco o objetivo dos milagres. O Senhor está muito mais preocupado que nós possamos encontrá-lo e reconhecer nele aquele que pode nos dar a vida eterna e que vai nos dar vida e esperança. Quero lembrar todos que o principal recurso de transformação das pessoas, além da graça extraordinária do Espírito, e principalmente ela, é aquilo que em grego a gente chama de martiria, quer dizer, testemunho. E esses testemunhos foram fundamentais. Fundamentais. Lembram aquele milagre que Jesus fez para com aquele cego que não sabia quem tinha feito o milagre? E aí depois ele volta para saber quem é que tinha feito o milagre com ele. Porque quem tinha feito o milagre era Jesus e mandou ele se apresentar para os outros. E depois ele acabou sendo perseguido, porque o milagre foi no sábado, e foram até falar com os pais dele, para dizer para os pais dele se ele tinha nascido mesmo cego. E os pais dele dizem sim, e aí eles começam a dizer que os pais estão mentindo, e os pais dele dizem, pergunte para eles, eles não se metem. Os pais ficam apavorados, porque tinham medo de acabarem perseguidos pelo milagre que o filho recebeu. E quando vão falar com o filho que recebeu o milagre, o filho pergunta, vocês vão querer ser seguidores dele também? Os testemunhos falavam para transformar vidas. Se você recebe uma graça e não compartilha que foi Jesus quem fez, você perdeu o objetivo do milagre. O objetivo do milagre. Algumas pessoas podem dizer assim, fulano se curou porque ele tem muito poder mental. Tem o poder da força de vontade. Tem o poder do otimismo, né? Você achar que vai dar certo, aí deu certo. Bom, então não é Jesus. Por isso nós, quando recebemos uma graça, seja ela desse tamanho, seja ela desse tamanho, nós devemos deixar claro
por que é que recebemos esta graça. O Papa Paulo VI, quando ele escreve o documento Evangelho Nunciandi, Evangelho do Mundo Contemporâneo, ele fala assim, que mesmo o melhor testemunho, porque as pessoas dizem, não é importante você falar, importante é você viver. Vocês já ouviram essa frase? Né? As pessoas ficam falando, você fala de Jesus, mas eu quero ver se você vive mesmo. Não é assim? As pessoas falam isso. E é claro que, como elas têm um padrão de vida, às vezes você está vivendo e ela não acha que o padrão que você está vivendo é válido. Ela acha que ele não é o bom, porque o dela é pelo filtro que ela criou. Só que você não vai ser julgado pelo filtro dela. Você vai ser julgado pelo filtro de Jesus. Só não sei se é pior ou melhor, mas não é? Então, o que os outros esperam da gente, muitas vezes vão olhar e falam, não, essa pessoa não age com santidade. Mas qual é o critério de eu saber o que é agir com santidade? É um critério que eu criei, e não um critério de Jesus. Jesus sabe como cada um de nós age e como cada um de nós responde a todas as coisas. No entanto, o Papa dizia, mesmo que você viver de uma maneira que todo mundo fala, uau, olha que pessoa boa, olha que pessoa generosa, olha que pessoa misericordiosa, olha que pessoa bondosa, ele dizia, em algum momento as pessoas têm que saber por que é que você faz isso. Elas têm que saber que é por causa de Jesus, porque senão você viveu uma vida e não testemunhou. E o testemunho é fundamental. No grego, eu quero repetir, se chama martiria, o testemunho. E a gente, quando fala de martírio, a gente imagina alguém testemunhando ou a gente imagina alguém sendo morto? Fala aí para o irmão do lado. Quando falam para mim de martírio, eu já imagino alguém sofrendo e sendo morto. Fala. Não é isso? É isso que eu imagino. Aí eu falo assim, você quer ir para o martírio? Vai falar, não, eu não quero martírio. Não é mesmo? Mas o martírio significa testemunhar. Só que em algum momento esse testemunho vai ter um preço. E esse preço, em alguns momentos da história, significou morrer. Você vai testemunhar. E eu vou falar, não, você não pode dizer isso, inventa uma mentira. Não, então eu vou matar você. Por isso é que esta palavra grega martiria, que significa testemunho, ficou traduzida em muitas línguas, principalmente nas línguas latinas, com o fato das pessoas morrerem por alguma coisa. No caso, por morrerem para dar testemunho de Jesus. E realmente, milhares de pessoas morreram para testemunhar Jesus. Mas você não precisa morrer. Pode acontecer, né, você perder um emprego. Pode acontecer que o teu testemunho te gere algum dissabor. Mas é nesta hora que o Senhor vai perguntar para você. Você é um mártir? Você é alguém que testemunha? Porque os milagres, e são muitos de São João, muitos outros milagres, que talvez não foram narrados, que ninguém contou e que Jesus fez. Quando eu leio aqueles textos lá do Evangelho de Marcos, dizendo que ele estava na casa da sogra de Pedro, e que ele atendeu toda a multidão e todos foram curados, eu fico pensando, como todos foram curados? Cidade inteira, todo mundo que foi para lá foi curado? Que coisa mais incrível! Mas e esse monte de gente curada? O que eles fizeram da vida? O que eles acabaram acontecendo? Acontece, e certamente, que muitos milagres não foram narrados. Lembram dos 10 leprosos? Será que os outros 9 voltaram a ficar leprosos? Às vezes a gente tem essa impressão, né? Fala assim, só um voltou para dar graça. Né? Os outros 9 devem ter voltado a ficar leprosos depois de raiva. Não, não voltou. Foram 10 leprosos curados. Todos receberam a graça. E todos fizeram o que quiseram. Mas um eu tenho certeza que testemunhou. Voltou lá
para agradecer e reconhecer de onde veio o milagre. Por isso, uma das coisas mais tristes é quando as pessoas não reconhecem que algo que elas tiveram na vida veio de Deus. Quando elas não reconhecem que determinada situação que você nem imaginava veio de Deus. Eu não sei aqui, não precisa levantar a mão, mas pense, será que algum daqui nasceu rico? Pode ter nascido rico, muito rico. Pode. Você acha que isso não foi Deus? Você pode ter nascido de outro lugar, com outra família. Não é verdade? Alguma vez você parou para louvar e dizer, graças a você, meu Deus, é o que eu tenho? Hoje, a misericórdia nos convida a reconhecer que o nosso Deus é um Deus misericordioso. Lembrem-se que nós temos uma missão de rezar para que o Espírito Santo haja no meio de toda a humanidade, porque os nossos cardeais certamente são humanos e têm os seus desejos, suas intenções, sua visão do que é melhor, o que eles acham, suas linhas, mas nós precisamos que Deus age e coloque o que for melhor para a sua igreja, para as nossas vidas. Cada vez o mundo está mais próximo do seu final, Satanás tem sido mais violento, nós precisamos que a igreja esteja sendo conduzida com sabedoria. Então que a gente faça essa oração. Nós tivemos uma grande bênção, tivemos aí desde Paulo VI, que já está canonizado como santo, que foi um papa extraordinário, latino, que terminou o concílio, já João 23, né? João 23, que abriu com idade, fez algo inovador, depois veio Paulo VI, depois veio João Paulo II, que ficou tão pouco tempo, mas pediu um inventário dos bens da igreja, né? Assustou todo mundo. Há quem diga até que morreu por isso. Não acredito, mas até isso nós sabemos. Veio João Paulo II, que morreu com o povo gritando santo súbito, queriam que ele fosse canonizado imediatamente, porque de fato foi um santo extraordinário. Veio Bento XVI, que segurou firme a doutrina, no momento em que a doutrina corria risco, deixou um legado doutrinário extraordinário, fez algo completamente novo, renunciar, imagina. Depois veio Francisco, que agora a gente conhece mais, a televisão gosta de falar muito da parte política dos papas com relação ao mundo, mas isso é o de menos, o importante é o que ele pode fazer com a igreja, com a nossa fé, né? A igreja cresceu 5%, não é pouco. A Índia hoje tem cristãos católicos igual o Brasil, gente. Então é que a gente está num mundo aqui, que aqui a gente anda perdendo um pouco, sabe? Nossa igreja aqui está mais sofrida, mas em outros lugares, né? Quer dizer, a Índia já tem mais católicos do que o Brasil. Lógico, também é um país de bilhões de habitantes, mas isso significa que Deus está agindo. Às vezes ele não agiu ali onde se achava, mas está agindo e vai continuar agindo. Então que nós oremos por isso. Amém? Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós.